Oi, pessoal! Hoje quero conversar com vocês sobre este livrico aqui, do Dostoiévski, Duas Narrativas Fantásticas, A Dócil e O Sonho de um Homem Ridículo. São duas novelas bem curtinhas, mas hoje, em específico, eu quero conversar sobre a segunda novela, que é O Sonho de um Homem Ridículo. E eu quero conversar sobre essa novela e conversar um pouquinho sobre o tal do estado de graça ou momentos oceânicos. Eu vou explicar mais à frente o que significa isso, porque é algo que eu venho observando já há algum tempo em várias obras que eu venho lendo, seja de forma explícita, como Dostoiévski fez nessa novela, ou a Clarice fez na crônica Estado de Graça, ou seja de forma implícita ali nas entrelinhas. E eu tenho reparado isso tanto em autores, sei lá, que já não estão mais entre nós, escreveram livros há muito tempo atrás, quanto em autores contemporâneos, e isso tem me chamado bastante atenção. Então eu resolvi conversar hoje, trazer hoje essa reflexão aqui para discutir com vocês, para a gente refletir sobre. Então vamos lá, vou explicar para vocês mais ou menos o enredo de O Sonho de um Homem Ridículo. Bom, aqui a gente tem um cara que ele se parece muito com o Homem do Subsolo, do livro Memórias do Subsolo, também do Dostoiévski. É aquele cara, assim, bem niilista, bem desesperançoso, aquela pessoa que só consegue ver o lado negativo das coisas. E esse cara, ele já não tá mais vendo sentido na própria vida, ele não tá mais conseguindo achar sentido em continuar vivo, e ele decide que ele vai tirar a própria vida. Ele já comprou uma arma para fazer isso, tem uns 3 meses mais ou menos, mas ele está assim tomando coragem para fazer o ato em si. Até que uma noite ele tá voltando para casa, ele tava jantando em um bar, algo assim, e ele tá voltando a pé para casa e uma criança para ele, uma criança desesperada, assim, chorando muito, e pede ajuda, e dá a entender que a mãe dessa criança, ela tá passando muito mal, assim, e pelo desespero da menina, dá a entender que ela tá quase morrendo, assim. E esse cara, ele simplesmente ignora, assim, essa criança, ele pensa na cabeça dele, bom, hoje eu vou tirar a minha própria vida, então nada mais importa, nem mesmo o sofrimento dessa criança e da mãe dessa criança. E ele simplesmente fala, ai não, sai pra lá, a menina pede ajuda de outra pessoa e tal. E aí a menininha desesperada atravessa a rua e vai lá pedir ajuda pra um outro estranho. E o cara vai embora pra casa. E assim, ele tá decidido que hoje ele vai tirar a própria vida. Ele não sabe exatamente o horário, mas vai ser hoje. E aí ele chega em casa e ele senta em uma poltrona e coloca a arma numa mesinha que tava ao lado da poltrona. Já coloca a arma carregada, engatilhada. Mas acontece algo muito estranho quando ele senta ali nessa poltrona. Ele percebe que ele tá incomodado de como ele agiu com aquela criança, que ele está incomodado dele ter conseguido simplesmente ignorar o sofrimento, a angústia de uma criança que estava ali desesperada, precisando da ajuda, do auxílio de um adulto. E ele começa, assim, a entrar em uma angústia, em umas reflexões, assim, e acontece algo muito estranho, ele acaba caindo no sono, e fazia muito tempo que ele já não conseguia dormir, que ele passava as noites em claro, só sentado ali naquela poltrona, pensando, refletindo. E aí ele começa a pensar nessa menininha e ele acaba caindo no sono, até que ele tem o seguinte sonho. Ele sonha que ele se matou com um tiro no coração. Na vida real, ele pensava que quando ele fosse se matar, ele daria um tiro na cabeça, mas no sonho ele dá um tiro no coração. E ele vê, assim, toda a cena, ele atirando em si mesmo, o velório dele, ele sendo enterrado. E ele fica, assim, perplexo. Como assim? Eu tirei a minha vida, eu não queria mais existir, eu me matei e a vida, e tudo continua? Ele fica, assim, indignadíssimo. E é muito interessante porque ele vê todas essas cenas, mas não é com os sentidos, assim, é como se ele sentisse através da consciência dele, assim. Então ele, através da consciência, sente o velório dele, e ele sendo enterrado, ele sente meio que a umidade da terra acima do caixão dele. E até que depois de um tempo, que ele não sabe falar quanto tempo foi, começa uma goteira a cair em cima do olho dele. E aí ele começa a ficar muito incomodado, porque essa goteira fica por muito tempo, essa água gelada caindo acima do olho dele, e ele não sabe falar se
isso ficou acontecendo por alguns minutos, algumas horas ou milênios, milhares de anos. E até que em um dado momento ele, assim, já tá desesperado, ele tá a ponto de enlouquecer. E ele faz a seguinte prece: se existe algo além, e provavelmente existe, já que eu estou aqui com a minha consciência intacta, mesmo após a morte, pelo amor de Deus, me tira desta agonia, desta água caindo no meu olho há tanto tempo, eu estou enlouquecendo e tal. E assim, a água continua pingando no olho dele por um tempo, mas mesmo assim, é como se, não sei se através da fé, ele tivesse certeza que ele seria socorrido. E é o que acontece. Ele relata que algum ser tirou ele de dentro do caixão e ele não sabe como foi, se tirou cavando a terra e abriu o caixão ou se explodiu assim o caixão. Ele só sabe que um ser tirou ele de lá. E eles saem através da consciência, assim, por meio da consciência, vagando pelo universo, até que eles chegam em um local que é igualzinho à nossa Terra aqui, mas igualzinho em partes, assim, tem as mesmas fauna, flora, tem pessoas na Terra, mas as pessoas são muito diferentes das pessoas aqui do nosso mundo. É como se fosse, assim, uma Terra utópica, assim, onde não existe, sei lá, inveja, ciúmes, ira, soberba. Esses sentimentos negativos que causam muito dano ao ser humano não existem nessa terra. E ele descreve que nessa terra é como se irradiasse uma sabedoria, uma felicidade. Ele não sabe nem explicar o que, mas é como se irradiasse isso de absolutamente todas as coisas, das pessoas, das árvores, dos animais. E a maneira que ele escreve esta terra e essa questão das coisas irradiarem essa coisa que ele nem sabe explicar, se é sabedoria, se é amor, se é felicidade, é exatamente do jeito que Clarice Lispector escreveu a crônica Estado de Graça. E eu já falei dessa crônica diversas vezes aqui. E ela é muito linda, muito linda. Eu vou ler, então, pra vocês. Ela é meio longa, mas, juro, vale a pena. E aí depois continuamos falando da história. Quem já conheceu o estado de graça reconhecerá o que vou dizer. Não me refiro à inspiração, que é uma graça especial que tantas vezes acontece aos que lidam com a arte. O estado de graça de que falo não é usado para nada. É como se viesse apenas para que se soubesse que realmente se existe. Nesse estado, além da tranquila felicidade que se irradia de pessoas e coisas, há uma lucidez que só chamo de leve porque na graça tudo é tão, tão leve. É uma lucidez de quem não adivinha, mas, sem esforço, sabe. Apenas isso, sabe. Não perguntem o quê, porque só posso responder do mesmo modo infantil. Sem esforço, sabe-se. E há uma bem-aventurança física que a nada se compara. O corpo se transforma num dom. E se sente que há um dom porque se está experimentando, numa fonte direta, a dádiva indubitável de existir materialmente. No estado de graça, vê-se às vezes a profunda beleza, antes inatingível, de outra pessoa. Tudo, aliás, ganha uma espécie de nimbo que não é imaginário, vem do esplendor da irradiação quase matemática das coisas e das pessoas. Passa-se a sentir que tudo que existe, pessoa ou coisa, respira e exala uma espécie de finíssimo resplendor de energia. A verdade do mundo é impalpável. Não é nem de longe o que mal imagino deva ser o estado de graça dos santos. Esse estado jamais conheci, e nem sequer consigo adivinhá-lo. As descobertas nesse estado são indizíveis e incomunicáveis. É por isso que, em estado de graça, mantenho-me sentada, quieta, silenciosa. É como numa anunciação, não sendo, porém, precedida pelos anjos que, suponho, antecedem o estado de graça dos santos. É como se o anjo da vida viesse me anunciar o mundo. Depois, levanta-se e sai. Não como se estivesse em estado de transe, não há nenhum transe. Sai-se devagar, como um suspiro de quem teve o mundo como este é. Também já é um suspiro de saudade, pois tendo experimentado ganhar um corpo e uma alma e a terra, quer-se mais e mais. Inútil querer,
só vem quando quer e espontaneamente. Não sei porquê, mas acho que os animais entram com mais frequência na graça de existir do que os humanos. Só que eles não sabem e os humanos percebem. Os humanos têm obstáculos que não dificultam a vida dos animais, como raciocínio, lógica e compreensão. Enquanto que os animais têm a esplendidez daquilo que é direto e se dirige direto. Deus sabe o que faz. Acho que está certo o estado de graça não nos ser dado frequentemente. Se fosse, talvez passássemos definitivamente para o outro lado da vida, que também é real, mas ninguém nos entenderia jamais. Perderíamos a linguagem em comum. Também é bom que não venha tantas vezes quanto eu queria, porque eu poderia me habituar à felicidade. Esqueci de dizer que em estado de graça se é muito feliz. E habituar-se à felicidade seria um perigo. Ficaríamos mais egoístas, porque as pessoas felizes o são, menos sensíveis à dor humana. Não sentiríamos a necessidade de procurar ajudar os que precisam, tudo por termos na graça a compensação e o resumo da vida. Não, mesmo se dependesse de mim, eu não quereria ter com muita frequência o estado de graça. Seria como cair num vício, iria me atrair como um vício, eu me tornaria contemplativa como os fumadores de ópio. E se aparecesse mais a miúdo, tenho a certeza de que eu abusaria. Passaria a querer viver permanentemente em graça. E isto representaria uma fuga imperdoável ao destino simplesmente humano, que é feito de luta e sofrimento, perplexidade e algumas alegrias menores. Também é bom que o estado de graça demore pouco. Se durasse muito, bem sei, eu que conheço minhas ambições quase infantis, eu terminaria tentando entrar nos mistérios da natureza. No que eu tentasse, aliás, tenho a certeza de que a graça desapareceria, pois ela é dádiva e, se nada exige, desvaneceria se passássemos a exigir dela uma resposta. É preciso não esquecer que o estado de graça é apenas uma pequena abertura para uma terra que é uma espécie de calmo paraíso, mas não é a entrada nele, nem dá o direito de se comer dos frutos de seus pomares. Sai-se do estado de graça com o rosto liso, os olhos abertos e pensativos e, embora não se tenha sorrido, é como se o corpo todo viesse de um sorriso suave. E sai-se melhor criatura do que se entrou. Experimentou-se alguma coisa que parece redimir a condição humana, embora ao mesmo tempo fiquem acentuados os estreitos limites dessa condição. E exatamente porque depois da graça a condição humana se revela na sua pobreza implorante, aprende-se a amar mais, a perdoar mais, a esperar mais. Passa-se a ter uma espécie de confiança no sofrimento e em seus caminhos tantas vezes intoleráveis. Há dias que são tão áridos e desérticos que eu daria anos da minha vida em troca de uns minutos de graça. Eu acho essa crônica aqui muito linda, muito poética, e assim, é maravilhosa. E é exatamente isso aqui que Dostoiévski escreve nesta terra utópica, aqui na novela O Sonho de um Homem Ridículo. E aí é isso, esse cara tem esse sonho onde ele vai para este mundo utópico, e ele volta, ele acorda, e ele está realmente assim com a sua consciência, o seu psicológico modificado, e ele fala que é como se ele tivesse pego essa coisa que ele nem sabe explicar direito, que irradiava das pessoas e tivesse trazido um pouco consigo pro mundo, pro nosso mundo. E é claro que aí ele desiste de tirar a própria vida, e ele fala que esta é a missão dele, é levar a verdade às pessoas. E ele começa a contar para vários conhecidos, amigos, sobre esse sonho que ele teve, e as pessoas, assim, acham que ele é um ridículo, afinal, foi só um sonho, e aí dá título à obra. E ele decide que ele vai voltar, que ele vai tentar ajudar a menininha lá e a mãe dela. E, enfim, o Dostoiévski, ele era cristão, né? Isso influenciou muito na obra dele. E eu acho muito interessante como tem muitas passagens da Bíblia em diversos livros, principalmente nos clássicos, né? Eu nunca li a Bíblia inteira, mas gostaria, eu acho, de fazer uma leitura literária, assim, porque eu acho que agrega muito quando a gente vai lendo outros livros, principalmente os livros clássicos, agrega tanto quanto a filosofia, assim. E eu achei muito bonita a última página desse livro, que diz assim: e no entanto é tão simples, num dia qualquer, numa hora qualquer, tudo se acertaria de uma vez só. O principal é,
Ame aos outros como a si mesmo. Eis o principal. Só isso. Não é preciso nem mais nem menos. Imediatamente você vai descobrir um modo de se acertar. E, no entanto, isso é só uma velha verdade, repetida e lida 1 bilhão de vezes, e mesmo assim ela não pegou. Daí tem um entre aspas. A consciência da vida é superior à vida. O conhecimento das leis da felicidade superior à felicidade. É contra isso que é preciso lutar. E é o que eu vou fazer. Enfim, aí é isso que esse cara vai fazer. Levar a verdade ao maior número de pessoas que ele conseguir. Depois desse sonho, ele novamente viu sentido na sua própria vida, na existência, em estar ainda no mundo. E como eu falei, eu acho muito interessante, porque nesse livro, né, eu percebi esse estado de graça que Dostoiévski colocou de forma explícita. A Crônica da Clarice, Estado de Graça, no livro da Rosa Monteiro, O Perigo de Estar Lúcida, ela fala muito sobre esse estado de graça, mas ela fala como momentos oceânicos. Ela muda o nome, né? Ela não usa estado de graça e sim momentos oceânicos. De forma super explícita também, tem um capítulo inteiro que ela fala sobre esse momento de graça. Os Sofrimentos do Jovem Werther, de Goethe, não sei como que pronuncia o nome dele, mas ele também fala sobre esse estado de graça, mas não tá de forma tão explícita assim, é mais implícito, tá ali nas entrelinhas. E assim, eu tenho certeza que quanto mais livros eu for lendo, eu vou encontrar mais desse tal estado de graça, desse momento oceânico. Uma coisa bem interessante da Crônica da Clarice, quando ela publicou, ela achou, assim, que as pessoas não iriam gostar muito, que iam achar, sei lá, nossa, que brisa da Clarice, né? O que é isso? O que ela, essa louca tá usando, essa maluca tá usando drogas, não é possível. E ela recebeu uma resposta muito positiva, assim. Recebeu várias cartas, telefonemas das pessoas falando que ela descreveu exatamente coisas que as pessoas sentiram já em algum momento, por milésimos de segundo, mas nunca souberam descrever. Ela escreveu ali em palavras e ela se surpreendeu, assim, com a quantidade de pessoas que se identificou e já viveu esse estado de graça, esse momento de graça. Inclusive, em outra crônica, ela conta sobre isso, né, sobre as respostas que ela teve, as cartas, telefonemas. E eu acho muito interessante isso. Meu Deus, o que meu gato tá caçando? E eu acho muito acalentador, assim, porque eu já vivi 2 momentos desse. Tem gente que pode achar assim, ai meu Deus, que brisa, né? Que papo de chapado. E assim, eu não sou uma pessoa religiosa, inclusive eu não tenho religião, eu tenho até algumas opiniões talvez um pouco polêmicas referente à religião, mas não vem ao caso falar sobre isso agora. Mas eu sou sim uma pessoa muito sei lá, espiritualizada, assim. Eu acho que tem muita diferença, né, em religiosidade e espiritualidade. E eu já vivi 2 desses momentos e foram, assim, os momentos mais sublimes, marcantes, maravilhosos da minha vida. Inclusive, o último aconteceu, sei lá, no passado. E eu já vinha há alguns anos, assim, buscando paz de espírito, paz mental. E eu achava que não era mais possível, que eu nunca mais teria paz na minha vida. Já fazia muitos anos que eu já estava inquieta, assim, de uma forma muito aterradora, assim. E eu tive um momento desse, não vou explicar como que foi, porque é algo muito pessoal, né, muito íntimo. E, como eu falei, tem gente que acha idiota e sem sentido, então não quero me expor aqui. Mas eu sei que eu vivi esses 2 momentos e eu fiquei, assim, tão emocionada quando eu li essa crônica da Clarice. Eu juro pra vocês, eu acho que eu já devo ter lido umas 30 vezes essa crônica. E a primeira vez que eu li, eu, assim, fiquei surtada, assim, surtei. Uma das minhas crônicas preferidas da Clarice, com certeza. E, assim, achei muito interessante estar encontrando isso em outras obras. Mas era isso, então. Não sei se esse vídeo fez sentido. Pode ser que pra você tenha sido, assim, uma brisa muito louca, totalmente sem pé nem cabeça. Mas tudo bem. Mas era isso, então. Obrigada por você ter assistido até aqui. Recomendo demais esse livro aqui, maravilhoso. Então era isso, até o próximo vídeo. Um beijo.